Após a morte do ator Chuck Norris, uma verdadeira lenda dos filmes e ação, a imprensa brasileira resolveu lembrar da trajetória do astro. O problema é que tiraram esqueletos do armário e apresentaram as capivaras. O ator tem histórico de posicionamentos políticos conservadores nos Estados Unidos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então quer dizer que ele faleceu. Pois é, né, Sofia, o Chuck Norris faleceu. Eu até tenho umas coisas que estão rolando por aí, né, que é o caso de, olha, Chuck Norris de fato não morreu, tá? Ele segue vivo, e aí isso aí foi marketing só para ele descansar, para ele não aparecer mais em filmes tipo Aposentados e Criminosos, Mercenários. Lógico que isso é uma brincadeira, né, gente? Foi confirmada a morte, foi confirmada pela família. O Chuck Norris já tinha 87 anos, agora tem muitas especulações sobre a causa da morte. Inclusive, Sofia, você sabia que o Chuck Norris já tinha infartado e tinha sobrevivido ao infarto? Então, assim, é realmente um homem muito resistente. E uma outra coisa, na quarta-feira agora, uma postagem nas redes sociais mostra o Chuck Norris treinando. Só que, além dessa questão, a gente vai trazer aqui que a mídia brasileira conseguiu desenterrar, e aí os sites, né, de notícias trouxeram a vida do Chuck Norris, um pouquinho da sua história política, a trajetória política, inclusive, que ele era realmente muito conservador, Sophie. Vou te pedir, por favor, para trazer a primeira matéria que vai falar um pouco sobre a morte do Chuck Norris, depois a gente entra nesse assunto, por favor. A morte de Chuck Norris. Vamos juntos aqui no G1, já tem todos os detalhes para vocês. A morte dele aos 86 anos, ele que tinha sido levado a uma emergência médica, ele passou mal nessa semana na ilha de Kauai, no Havaí, segundo o site TMZ também, olha aqui o Chuck Norris, né? Um dos mais atuantes e famosos atores e, claro, né, artista marcial, digamos assim, com as artes marciais nos filmes que são lendários. Ele morreu nessa sexta, ele tinha sido levado a um hospital, ele teve uma emergência médica sobre a qual a gente ainda não tem os detalhes, e aí isso foi lá na ilha de Kauai, no Havaí. A gente ainda não tem a informação sobre a natureza desse problema médico, desse problema de saúde que ele teve e que o levou ao hospital e agora à morte. Agora, o que a gente tem de informação é o seguinte, que foi tudo muito repentino. Na quarta, ele estava treinando normalmente nessa ilha que fica no Havaí. Um amigo chegou a falar com ele por telefone no mesmo dia, ou seja, na última quarta-feira, e disse que o ator estava bem disposto, estava tudo bem, estava inclusive fazendo piadas. Só que Norris depois piorou. Ele, inclusive, recentemente, ele comemorou o aniversário dele, esse aniversário de 86 anos. Publicou nas redes sociais um vídeo em que ele aparece treinando como um instrutor, né? Dessas imagens que marcaram a história dele no cinema, na nossa memória, na vida e na arte, também faziam parte da rotina do Chuck Norris. A gente já está dando aqui para vocês o quanto antes essa informação, a morte do ator aos 86 anos, Chuck Norris que marcou a arte, o cinema e teve essa atuação tão inesquecível, principalmente em filmes como esse que a gente está vendo aí, e com essa atuação de artes marciais, de luta e sempre em aventura. Você tá mutada, Dai? Perdão, eu estava aqui falando, é inegável, né, que o Chuck Norris, ele tinha um histórico, ele fez história no cinema. Gente, eu tenho um problema seríssimo com o chat que está ao vivo aqui, que as pessoas estão fazendo piada com o Chuck Norris nesse momento, e o assunto é sério, gente, o assunto é de morte. Me desculpem se eu rir em algum momento, mas são esses comentários aqui, né? 86 anos, morte repentina. Então, mas é repentino porque ele estava vendendo saúde, estava treinando. A gente vai mostrar até aqui um videozinho no final da última postagem, da publicação que o Chuck Norris fala, né? Inclusive, ele comemorou o aniversário e falou: olha, não, eu não envelheço, né? Cada ano a mais, ele fala algo assim, como se estivesse ganhando mais experiência. E é exatamente isso. A Mariana está lembrando que ele é o ídolo da machosfera, mas eu vou confessar, dentro do corte,
que eu gostava também do Chuck Norris, dos filmes do Chuck Norris. Isso antes da gente entrar nesse assunto aí, Sofia. Eu vou te pedir para trazer a tela do G1, por gentileza, que a notícia do G1 vai trazer aqui umas capivaras da vida do Chuck Norris. E sim, gente, ele, enquanto pessoa, e eu também concordo plenamente que não tem que separar a pessoa da obra, não, tá? A pessoa é sua obra. O que é que você espera de uma pessoa que ganha vida e faz fortuna matando gente? Sabe? O filme dele, a ideia dele de personagens era simplesmente uma pessoa que, por algum motivo muito nobre, mas essa nobreza era ponto e vírgula, porque era nobre para si, mas não para os outros, tinha sua vida ali afetada e saía como um herói matando todos os vilões, sendo que toda história tem dois lados, né? É o mínimo que a gente espera. E às vezes muitos outros. Tem isso, né? O Chuck Norris, ele era um modelo de nacionalismo, um modelo de identidade que não dá para negar, né? Que era extremamente violento, e lógico que ele ia fazer sucesso dentro de um grupo bem específico. Esse grupo agressivo, esse grupo dos Red Pills, esses grupos do patriarcado mais fechado, proteção da família, que para proteger os seus entes queridos são capazes de fazer qualquer coisa, destruir meio mundo, desde que não seja os Estados Unidos. Pode destruir todo o resto. E aqui a matéria do G1 fala justamente isso, né? Que Chuck Norris defendeu conservadores, apoiou Trump e convocou evangélicos a votar contra o Obama. Eu não vou utilizar o teor racial nisso, não, mas olha, parece, viu? O laranja, tudo bem, o Obama, não. A matéria vai, mais uma vez, citar a morte do Chuck Norris, mas aponta aqui no segundo parágrafo que ele apoiou candidatos do Partido Republicano, participou de campanhas eleitorais e fez doações políticas. Em 2012, ele convocou os evangélicos a votar contra o Barack Obama. Na eleição de 2016, ele entrou no debate nacional ao declarar apoio a quem? Logicamente, nosso querido Laranjão, que está aí destruindo metade do mundo, o Donald Trump. Então, candidato Desquerido, Dai, republicano. desquerido. Desquerido, realmente, obrigado pela correção sobre desquerido, né? Para não haver confusão, lógico que isso é ironia, gente, que ele não é querido de absolutamente ninguém. O cara está quase fazendo a Terceira Guerra Mundial e vai ter corte sobre isso hoje também. Mas é isso, a ideia a imagem do Chuck Norris é exatamente a imagem desse herói patriótico construído em seus filmes e séries que dialoga com valores que ganharam força no eleitorado republicano e foram explorados por Donald Trump, consolidando Norris como uma figura simbólica nesse campo ideológico, político aí, nesse período aí da carreira desse ator, que é um ator que fez realmente parte do imaginário de um ideal da década de 80 até agora 2010, pelo menos, de um setor muito forte da indústria hollywoodiana, são esses heróis, homens que se vestem de heróis, ex-militares, e eles pegam no ponto sensível dos Estados Unidos. Tem uma coisa também, tá? Em textos e declarações, Nobre chegou a elogiar o perfil outsider de empresário e sua disposição de enfrentar o establishment político, que é o seguinte: o Trump ele tentou se vender como um grande empresário que ele de fato é. Ele logicamente não anunciou que ele falia cassinos, né? Como ele conseguiu fazer isso também, ninguém consegue entender até hoje. Mas ele se vende como um grande empresário. Aqui no Brasil, a gente tem também os empresários, os políticos que não são políticos, tipo o Dória. E o Norris valorizava muito essa visão aí que ele tinha do Trump. É uma visão extremamente perigosa, porque a máquina política não é uma máquina empresarial. E, mais uma vez, se o Trump conseguiu falir cassinos, vocês acham que ele está causando guerras? Por quê? Porque ele precisa desviar o foco do que está acontecendo nos Estados Unidos, desemprego, fome, miséria. Dito isso, Sophie, para a gente voltar para o Chuck, tem mais coisa, tá? Porque outros portais também resolveram falar sobre as capivaras do Chuck Norris. Vamos pegar agora o UOL. O UOL também fez uma publicação sobre isso e trouxe mais coisas sobre o Chuck Norris. Vale lembrar uma coisa, gente, quando uma pessoa morre, logicamente, ela não se torna santa, e isso aqui não é para tirar o brilho, o gigantismo que é o Chuck Norris, que é os personagens que ele fez, que é o ator. Mas eu gostei desse olhar que o
os portais brasileiros tiveram para trazer, olha, a gente vai falar sobre Chuck Norris, mas tem um lado conservador, inclusive ele se declarava conservador, é o que fala o UOL. Em 84, ele afirmou ser um conservador, um balançador de bandeiras e um grande fã de quem? Ronald Reagan. O republicano Reagan foi o 40º presidente dos Estados Unidos, conhecido pelas reformas neoliberais e pela intensificação da guerra às drogas, que na verdade era a guerra à população estadunidense não branca. Basicamente isso. É Quando era branco, só o pai do neoliberalismo, né? Ele era o pai e é, a Thatcher era a mãe. exatamente, só isso. E aí tem, né, também que fala sobre a guerra às drogas política, que nas décadas seguintes foi criticada por visar a população negra de forma desproporcional. Mais uma vez, o genocídio da população negra, que é mundial. Né? O Chuck Norris também tinha uma proximidade ali com Bush, ele também, no blog, divulgou teorias de conspiração sobre a vacina contra a Covid-19. Na publicação feita em 2023, ele citou novas pesquisas que, segundo ele, associam a vacina a um suposto aumento na mortalidade da população, sem citar a instituição responsável pelas pesquisas ou os números que comprovam que a mortalidade tivesse, de fato, aumentado, entre aspas. Fui incentivada a divulgar essa pesquisa aos americanos e a todos os povos do mundo que eu amo, para permitir que eles tomem suas próprias decisões, tipo, morram, né? Gente, anti-vac. Eu pulei aqui que em 2000, nos anos 2000, conforme a sua presença em Hollywood diminuía, ele ficava ainda mais ativo na política, daí a grande possibilidade dele com o George Bush. E tem mais, Sofia, também nesse blog que ele mantinha, ele não só declarou apoio ao Donald Trump nessa campanha em 2016, 20, 24, também fez essa publicação aí contra o Obama, que levaria os Estados Unidos a 1000 anos de escuridão, e ajudou a divulgar teorias da conspiração de que o presidente negro do país não teria nascido nos Estados Unidos. Sim, ele também estava levantando aí fake news. E o Chuck Norris também era contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele era tudo que a gente odeia aqui no Brasil, mas a gente, ao mesmo tempo, gosta dos filmes dele. Que paradoxo, hein? Paradoxo, Sofia. Para tirar uma ideia de que o Chuck Norris estava aí decadente, estava, mas deixa lá. Olha a publicação que ele fez na quarta-feira nas redes sociais. Vamos mostrar como ele estava aparentemente bem, Sofia? Estava Vamos morto lá. em vida, né? Aqui, agora vai. Olha só. I don't age. I level up. I don't age. Pois I é. level up. Ele mostra ali a luta dele e ainda diz, olha, não envelheci, eu tô, né, fazendo um upgrade, Ganhando eu tô nível. melhorando o nível. É isso. Tava bem, né, Sof? Tava bem, tava bem. Para 86 anos ele tava muito bem, gente. Logicamente ele tinha dinheiro, tava tranquilo em relação a isso, mas tava bem. É isso, Sof. Desenterrar as capivaras do Chuck Norris e assim, como uma pessoa que de fato é fã desse tipo de filme, eu não tenho nada a dizer além de tchau, Chuck. Tchau. É bom que ele não interfere mais na política. Eu tô numa posição muito difícil aqui, Dai, porque eu vou ser 100% sincera. Eu não me lembro de ter visto nenhum filme do Chuck Norris. Eu não digo isso naquele sentido de, estou acima disso. Não, é que simplesmente não é meu estilo de filme, sabe? Eu já não sou muito fã de cinema, menos ainda desse tipo de filme. Eu não vou dizer que eu não sabia quem era Chuck Norris, eu sabia quem era Chuck Norris, mas eu sabia por causa dos memes. Aqueles memes que rolavam lá no início dos anos 2010 e tal, que aliás voltaram a circular agora justamente por causa da morte dele, né? Chuck Norris, não isso, é aquilo, sabe? Meio que pra fazer aquelas brincadeiras de, ele é muito fodão e tal. E daí eu conhecia ele por causa desses memes.
eu não sabia da atuação política dele. É, eu não. Eu não Sophie, me desculpe, não sou só eu que estou te julgando aqui, ó. Braddock, Como assim você não conhece o Braddock, Sofia? não tenho Enfim, tudo ideia. bem. A gente vai fazer uma lista de filmes para a Sofia assistir, trechinhos, pelo menos, né? Para conhecer o Chuck Norris. Vamos lá. E daí eu sei que ele tinha um chute famoso chamado Roundhouse Kick, que o pessoal falava. Mas é isso. Era isso que eu sabia sobre Chuck Norris, então eu não tenho muito como falar sobre ele. Vou parar meu comentário por aqui, porque qualquer coisa que eu falar é puro achismo baseado em absolutamente nada. E tem uma parte de mim que quer falar uma coisa sobre o posicionamento político dele, mas não vai pegar bem, então ficamos por aqui. Calma, Sophie. Ah, uma coisa, né? Não esqueçam do MacGyver. Eu tô concordando aqui com insanidade. É coisa de hétero top. Isso é coisa de Chuck Norris. Eu concordo. Eu, como sou transgênero e assexual, não é pra mim esse tipo de coisa aí, não. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que eu já volto com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.